O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Have a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your games? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Hoje estamos no nosso 20º episódio da série NBB das Minas. Série essa em que recebemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox, Deezer e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA. E temos 2 lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo, lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter, além de ter um cupom na nossa lojinha da Watson, em que tem camisa, caneca, moletom. Meu Deus, essa foi ótima. Moletom, tudo muito lindo. E agora a Carol deve estar se matando de rir, minha parceira de sempre, conhecedora expert dos sneakers. Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Mano, eu não aguentei, sério. É mais forte do que eu rir do seu alfabeto paulense. Obrigada. Você esqueceu de avisar só do Dezembro das Minas, né? Que toda semana a gente tá sorteando um produto diferente, né? Tá no nosso Instagram e no Twitter. Essa semana é uma jersey em parceria com o Imports Monza, então um pix de R$50 já pode resolver a sua vida. É isso mesmo. Por isso que eu tenho você na minha vida, você me completa. Muito obrigada por ter me completado aqui, tirado meu... sorte que eu estava com o microfone mutado, senão ia ser um barulho. Eu ri assim, quase caí da cadeira. Ai, que triste, eu tava indo muito bem. Mas é isso, nós agora vamos gravar um episódio que a gente estava querendo gravar há muito tempo. Então seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, Thiago Matias. E pra gente começar com o pé direito, pode começar aí se apresentando pro pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela bolinha laranja. Fala galera, aqui é o Thiago Matias, do Hoje Basquete. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Como eu estava falando, eu sou muito enrolado, né? Sou um cara muito enrolado. Era para nós ter gravado já há muito tempo, mas devido às datas e a minha enrolação mesmo, porque eu sou muito perdido em relação a datas, eu não consegui conciliar esse momento com vocês. Mas está sendo um prazer imenso estar aqui, podendo ter essa resenha, ter essa conversa, e que possa ser bom para nós todos. E é isso, como a gente falou, a gente estava há muito tempo querendo, então quando tem que ser, tem que ser. E aí agora vamos então começar. Você é gaúcho, natural de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, e você sempre foi muito alto. É, na verdade, a sua altura que acabou meio que definindo a sua trajetória com a bola laranja. Você cresceu demais para virar um centroavante no futebol e acabou se tornando um pivô no basquete, hoje com 2,8 metros de altura. Aos 18 anos, com 2 metros de altura já, na verdade, eu acho que não sei se era 18 ou 16 agora, você vai nos corrigir, ganhou uma chance no Grêmio Náutico União, e aí no ano seguinte recebeu uma oportunidade para jogar e terminar os estudos nos Estados Unidos. E aí lá você aprendeu uma nova língua, uma nova cultura, tinha sido a sua primeira viagem longa e de avião também, que você tinha feito, ficou um ano longe da família, sem voltar para casa. Então, como é que foi esse período nos Estados Unidos, né, os aprendizados e as dificuldades que você enfrentou? E como é que você conviveu com essas saudades da sua família? Eu comecei jogando basquete eu jogava futebol, né? Até então, até 15 anos, jogava futebol, como acho que todo brasileiro é influenciado a jogar futebol. E eu comecei jogando futebol e até hoje é uma das minhas paixões. Mas eu acabei crescendo demais e acabou não dando muito certo. Porque eu lembro que comecei jogando como volante, aí do volante para atacante, porque comecei a crescer, aí desci para zagueiro e falei, mas não tá dando certo, muito grande, não parei de encontrar chuteira pro meu tamanho, porque eu com 15 anos eu calçava 46 e a maioria dos jogadores de futebol
calça tudo 38, 40 e tive essa dificuldade. Aí eu conheci o basquete na minha escola lá em Porto Alegre. Eu sou nascido em Pelotas, onde a família da minha mãe mora e onde eu nasci, mas a minha vida foi feita em Porto Alegre, onde eu vivo com meus pais lá. E aí eu comecei a me apaixonar pelo basquete, fui convidada para fazer um teste no Grêmio Náutico União, e lá começou toda a minha história, toda a minha trajetória, onde eu me apaixonei pelo basquete, onde eu tive grandes oportunidades. E uma das oportunidades que eu tive foi jogar nos Estados Unidos, onde foi uma experiência sinistra para mim, uma experiência que literalmente mudou minha vida, porque era um moleque que praticamente ninguém acreditava, porque negro da periferia, vivendo no Rio Grande do Sul, que é um estado, infelizmente, muito preconceituoso, e que muita gente acha que sendo da periferia, sendo da favela, tu vai virar traficante, marginal ou algo assim. E eu consegui quebrar todas as estatísticas e consegui me formar nos Estados Unidos. Fiquei 1 ano lá estudando. Felizmente, foi a minha primeira viagem e eu não aguentei de saudade, voltei para casa, não consegui continuar fazendo a minha faculdade lá. Mas foi uma puta experiência, um aprendizado gigante. Consegui aprender uma língua que hoje em dia é fundamental ter, que é o inglês. E isso fez uma grande diferença na minha história. Tá vendo, Paola? Temos mais uma pessoa fluente em inglês aqui, não só você que é professora. Tá vendo como ele é perfeito? Falei. Não, ele tem um defeito, a gente vai falar desse defeito mais pra frente. Não é. Fala isso não, porque senão eu fico cabulado. E, o inglês, eu aprendi inglês, mas morro de vergonha de falar inglês. Os caras ficam até bolados comigo. Quando eu joguei a temporada passada, que eu estava jogando em Fortaleza, tinha o Bright, e ele ficava boladão comigo, porque eu não gostava de falar inglês com ele. E eu, sinceramente, eu não gosto de falar inglês, porque eu tô no Brasil, eu quero falar meu português. Eu acho que quem vem pro Brasil, americano, estrangeiro que vem pro Brasil, tem que aprender a língua, porque é a língua nativa do país, pô. Tem que aprender essa língua e é difícil, assumo. Mas tem que aprender a falar português e eu gosto de falar português. Não, mas nesse ponto eu acho que concordamos, porque quando a gente vai pra lá, não fica ninguém tentando se comunicar com a gente em português. A gente tem que se virar pra falar inglês. Verdade, isso é verdade. Eu sofri, viu? Porque eu fui para os Estados Unidos com 18 anos, né? E vou te falar que foi a minha primeira viagem. Foi a minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem. E, eu era um moleque perdido, literalmente, não sabia falar nada de inglês. Sabia aquele básico de escola pública, mas bem básico assim mesmo. E lá, foi literalmente uma selva, assim. Eu tinha que aprender, porque tinha que estudar, né? Porque como eu fui terminar eu fiz meio ano de high school e meio ano de junior college, eu tinha que estudar para aprender, para passar, para poder jogar, né? Então, o começo foi bem difícil, foi bem complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, como você falou, a saudade do Brasil e o desejo de jogar na Liga Nacional Brasileira te fizeram voltar e jogar no Paulistano em São Paulo. Seu primeiro ano como profissional, você foi convidado para a seleção e os títulos não tardaram a chegar. Você disputou 11 edições do NBB, com passagens pelo Joinville, Bauru, Franca, Pinheiros, Campo Mourão, faltou até o Fortaleza e agora no Mogi. Pelo Bauru, você colecionou troféus, né? Venceu a Liga das Américas, Sul-Americana de Basquete e foi vice no NBB. Contudo, pelo Fortaleza, especificamente na temporada passada, que você foi destruidor. Líder nos rebotes, top 3 em tocos e duplo-duplo, e além de ter concorrido ao prêmio de maior evolução, cujo a gente defendeu que você deveria ganhar, mesmo não ficando lá no final, né? A gente viu outros jogadores, mas a gente, na nossa opinião, quando a gente analisa a evolução, e principalmente na temporada passada, pra gente você deveria ter vencido. Como você avalia a temporada passada e a evolução incrível que você teve, dominando completamente o garrafão, e onde você acredita que pode chegar? A temporada passada, 2 temporadas atrás, eu tive um grande problema com o que eu tive apendicite, né? Operei meu apêndice, aí por desleixo meu, acabei engordando 20 quilos nessa época, porque eu operei o apêndice, aí eu operei tudo, aí fui tirar os pontos, infeccionaram, deu uma complicação, aí fiquei mais tempo parado, aí meio que desisti do basquete não, mas meio que bem desanimei. Aí o Fortaleza me contratou, cheguei lá pesado,
E durante essa temporada eu foquei em emagrecer, tentar perder o máximo de peso. É onde eu tive a felicidade, graças ao trabalho que eu fiz lá em Fortaleza, graças ao presidente que acreditou em mim, o presidente Thales lá de Fortaleza acreditou em mim, acreditou no meu potencial. Consegui perder 15 quilos e aí veio a pandemia, eu falei, mano, não posso desistir agora, não posso desleixar agora, e é onde eu consegui perder mais 10 quilos. E aí consegui fazer uma grande temporada, a temporada passada, que foi uma temporada que eu posso dizer que foi uma temporada dos sonhos para mim, porque tive grandes números. Não foi só grandes números em relação a fazendo double-double e meu time tomando paulada de todo mundo. Não, consegui fazer grandes números, contribuindo pra caramba com vitórias pro nosso time. E tive a felicidade de ser o reboteiro do campeonato, tive a felicidade de estar entre os 3 de double-double e entrei num seleto grupo que terminaram a fase regular do campeonato NBB com mais de 10 rebotes por média, e isso fez que eu me dedicasse cada vez mais e sonhasse alto, sonhasse alto. Eu tô sonhando muito alto ainda, acho que eu tô com 32 anos, mas com a cabeça fresca, cabeça de um moleque de 20, 25 anos que sonha ainda com uma seleção, que sonha ainda em jogar numa Europa, e isso está fazendo me dedicar cada vez mais. E aí a gente fala, né, de onde você pode chegar. Nessa última janela de transferências, você deixou os Carca Lions e veio para o Mogi Mirim de São Paulo. Uma curiosidade engraçada é que um dos seus recordes pessoais é ter anotado 24 pontos no dia 26 de fevereiro de 2021, quando você estava no Fortaleza, justamente contra o seu atual time, o Mogi. O Mogi, na temporada passada, foi eliminado pelo Flamengo, nas quartas de final, e nessa temporada 21-22, o Mogi está atualmente em 8º lugar na tabela. Você é o líder da equipe, para surpresa de 0 pessoas, tanto em rebotes quanto em eficiência. O campeonato está um pouco diferente até o momento, né? Pelo menos, com o Franca sendo o único invicto, muito reforçado com a chegada do Jorginho e do Lucas Mariano. Então a gente quer saber, com algumas reformulações tendo sido feitas na equipe, né, até na comissão técnica, qual é o potencial do Mogi Mirim nesse campeonato? Só voltando um pouquinho, eu tinha falado de eu ser uma de evolução, de ter concorrido entre os jogadores que mais evoluíram. E eu boto essa minha evolução grande a um grande amigo meu, que ele não é só meu amigo, ele são 2 pessoas, que é praticamente o meu irmão, assim, que chama Eduardo Lento, Dudu, lá do Rio, que ele fez eu focar e acreditar no meu potencial, e dedico muito essa minha evolução da temporada passada ao meu psicólogo, Rodrigo, que pô, vou te falar que me ajudou e me ajuda muito ainda, porque eu falo que assim, ó, se todo brasileiro não, todo ser humano trabalhasse com um psicólogo, o mundo seria totalmente melhor. Porque nós todos precisamos trabalhar com psicólogo, porque o psicólogo faz nós ver um mundo diferente, acreditar mais em nós, acreditar mais no nosso potencial, tanto quanto esportivo, quanto pessoal, quanto espiritual, em relação a tudo. E eu agradeço muito a eles, porque essa minha evolução foi muito graças a eles. E voltando agora para essa temporada, eu tô muito contente. Os caras até brigam comigo aqui, que eu acabei fechando o meu contrato com Mogi das Cruzes, com Mogi das Cruzes aqui, quando eu fiz essas médias, que eu tive tive esse grande jogo que eu fiz 24 pontos, 17 rebotes, 4 tocos, e os caras falaram que eu fechei meu contrato já nesse jogo, porque foi uma grande partida onde nós ganhamos, é um jogo importante do campeonato, porque era regulando para classificar para o Super 8 do NBB, e nós conseguimos uma vitória, eu consegui fazer um grande jogo. E, pô, eu estou muito feliz aqui, muito feliz mesmo, assim, ó. Fui abraçado, literalmente, aqui pela equipe, pela comissão técnica, que é uma nova comissão técnica. Ela é nova, mas ela é antiga, porque o nosso treinador, que é o Padovani, ele era auxiliar técnico do Guerra, e ele que assumiu a equipe de uma forma muito espetacular. Estamos mandando, graças a Deus, dando tudo certo no campeonato. E estou realizando um grande sonho. Acho que todos que me conhecem sabem que eu tinha esse sonho desde moleque, desde que eu aprendi, que era jogar junto com o Fúvio. Acho que eu aprendi a jogar do jeito que eu jogo, em relação a pick and roll, a trabalhar, graças a vendo o Fúvio e o Murilo jogar, e estou conseguindo, graças a Deus, realizar esse meu sonho, que é jogar junto com o Fúvio.
Então, eu estou muito contente aqui, muito feliz. Acho que os números que estão tendo provam que o time me abraçou, o time me abraçou de uma certa forma, que está fazendo jogar bem, jogar solto e recuperando a melhor forma que eu estava na temporada passada. Como você falou, com 32 anos, você passou mais da metade da sua vida longe do seu estado, no Rio Grande do Sul. Mesmo sem nunca ter jogado profissionalmente no estado, você não deixou para trás as raízes da Restinga. Desde 2017, na mesma quadra em que você deu seus primeiros passos, você formou o time Basquete para a Vida, Basquete for Life. O projeto social atende 40 crianças e adolescentes. Para treinar, estudar inglês, participar de competições, é preciso estar bem na escola, né? A regra é que as notas devem ser boas para poder jogar. E é incrível ouvir as crianças dizendo que tem um mundo inteiro de oportunidades e que você é exemplo disso, que podem sair da Restinga e ir para outros lugares, aprender a estudar, crescer na vida. Conta pra gente um pouco mais sobre o projeto social que você fundou em 2017 e como você se sente sendo uma inspiração para essas crianças. Meu cachorro tá até me dando a mão aqui, acho que ele quer falar com você. Eu muito contente, muito feliz. Esse projeto social foi criado por mim e por mais 4 amigos meus da Restinga, onde nós crescemos juntos e vimos que a nossa comunidade estava faltando algo assim, algo que envolvesse basquete, envolvesse as crianças. Porque muitos gostam de basquete, mas não tem onde jogar, porque a Restinga é uma comunidade que é literalmente afastada do centro de Porto Alegre. Para nós chegar até o centro de Porto Alegre, é em torno de 1h20 de ônibus. Então é muito longe. E essa é uma das maiores dificuldades para as crianças se locomoverem e participar de projetos sociais, que a maioria dos projetos sociais que tem em Porto Alegre ficam a Restinga é na Zona Sul, e os projetos sociais, na maioria, são tudo na Zona Norte, Zona Leste. Então é muito afastado, e as crianças não tinham como participar. Então eu, junto com esses meus amigos, resolvemos criar o Basquete para a Vida, que é uma das alegrias minha e nossa, porque graças a Deus está dando tudo certo, está crescendo muito. E nós trabalhamos com em torno de 40 a 50 crianças por final de semana, onde nós temos um professor que dá aula de inglês, ensinamos basquete. Eles têm, como você falou, eles têm que ter notas boas na aula, têm que frequentar a escola. Então é uma das nossas alegrias da comunidade, e o bom de tudo é que a comunidade abraçou nosso projeto. Os pais abraçaram, a comunidade em si abraçou. Até então, agora, no final de semana, nós vamos estar fazendo uma revitalização da quadra de basquete, com a ajuda da comunidade, com doações da comunidade. Então, a comunidade abraçou e está acreditando no nosso projeto. E eu e a Carol, a gente sempre comenta, né, com todos os atletas que passam por aqui, como é importante o atleta, principalmente num país como o Brasil, usar a voz, o espaço, o reconhecimento que tem para fazer essas coisas tão importantes para a comunidade. Então, é muito incrível o projeto social que você faz e que ele continue crescendo para mais crianças se inspirarem em você, né? E aí eu só tava rindo porque eu falando Mojimirim o tempo inteiro e você me corrigiu, né? Mogi das Cruzes. Ai, olha, eu falei que Nas paulistas. Toda vez acontece isso. A Paola, ela criou um alfabeto, assim, só existe na cabeça dela. O melhor, Carol, é que ele fez assim, falou Mogi das Cruzes. Quando ele falou, eu falei, gente, eu tava o tempo inteiro chamando de Mojimirim. Bom, então esquece, né? Passou. Eu peço até desculpa por te corrigir aqui. Não, imagina, é normal. A Paola é uma pessoa que ela vai gravar um stories pra gente, pra falar, as pessoas vão fazer live com a gente. Aí, em vez dela falar presença carimbada, ela fala presença catimbada, entendeu? Ela cria umas coisas na cabeça dela que não existem. Ela fala e ela acredita no que ela tá falando. Ela leva a sério o que ela tá falando. É que na hora que ele falou Mogi das Cruzes me deu um desespero, porque a gente sabe que é Mogi das Cruzes o time, a gente já inclusive falou com o Fúvio aqui no podcast, então desculpa. Só isso. Agora, recompondo aqui, você sempre se descreve como alguém muito tranquilo fora de quadra, algo até que te permite ter mais foco dentro de quadra, um complementando o outro. E apesar de todos os tabus, a gente sabe da importância da psicologia em prol de uma melhor saúde mental. E nesses tempos tão cruéis, hostis que a gente está vivendo na pandemia, a saúde mental se torna ainda mais importante. Você mesmo estava falando como você deve muito da sua recuperação depois da cirurgia à psicóloga. Então, assim, você está desde muito cedo imerso nesse mundo do esporte competitivo, de pressão. A gente quer saber se você recebeu algum tipo de acompanhamento psicológico ao longo, né, do seu desenvolvimento como atleta, pessoa, jogador. Se hoje, né, você continua fazendo a terapia. E o que você faz, assim, para ser tão tranquilo
Dá dica aí. Eu acho que eu trabalho com psicólogo desde os 21 anos, 22 anos. Eu acho que a terapia é o que me mantém calmo, me mantém num estado neutro, assim, ó, de tranquilidade, de saber que tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora. E amo, na moral, eu amo fazer terapia. É uma coisa que me deixa literalmente relaxado. O meu terapeuta, ele até brinca comigo, que às vezes eu quero fazer 2 consultas por semana, assim, porque eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de aprender, gosto de estudar, gosto dessas coisas tudo. E é uma coisa que me deixa calmo, mantém literalmente calmo, mantém numa paz de espírito impressionante. Eu gosto muito. E eu não vou ser, não vou falar errado em falar, eu não vou ser errado em falar que é só a terapia que me mantém calmo. Não, eu acredito muito no lado religioso meu. Eu amo a minha religião, amo o que eu faço, amo a minha crença, e isso mantém eu muito calmo. Assim, qualquer dificuldade, qualquer dificuldade que eu tenho na vida, eu vou lá, bato a minha cabeça, vou lá, peço perdão, vou lá, peço auxílio, vou lá, oro, porque o meu lado religioso, junto com a minha psicologia, está me ajudando muito e me ajudou muito. A gente vai falar mais sobre esse lado, sobre esse ponto. E, assim, é importante abordar a psicologia, né? Falar sobre terapia e tal. A Paola parou de fazer terapia, né, Paola? Tá errada de parar de fazer terapia. Eu fui a pessoa que mais atrasou a minha ideia para eu voltar a fazer terapia, porque eu também tinha parado. Mas, assim, é surreal o quanto muda. Num dia, mesmo que você tá mal, sabe? Essa semana mesmo eu fui fazer terapia, eu estava péssima, porque eu tinha um mês que eu não conseguia fazer com a minha psicóloga. E aí o simples fato de fazer já muda completamente o seu humor, a forma como você tá e como você enxerga as coisas, né? Parece que limpa a sua vista. Tu consegue ter uma terceira visão, né? Porque foi que eu converso muito com a molecada aqui de Mogi. Na vida tem três visões, 3 verdades. A minha verdade, a verdade deles é a verdade verdadeira. Que a psicologia é a mesma coisa. Tem a verdade, uma verdade, a segunda verdade e a terceira verdade. E a terceira verdade é a verdade psicóloga, onde o psicólogo consegue enxergar as 2 verdades e te dar uma verdade dos 2 lados. Não sei se vocês conseguirem me entender do que eu quero falar. Dói um pouco essas verdades, às vezes 2 tapão na cara. Mas faz parte. Mas faz parte porque nós somos falhos, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E às vezes tomar esses tapas na cara é importante e é fundamental para nós aprender, para não continuar cometendo esses mesmos erros, mesmo nós cometendo os erros novamente, porque às vezes nós gostamos de tomar uns tapas, né? Mas os nossos psicólogos estão aí para nos ajudar a nós errar menos. Tá ouvindo, né, Paola? Marcar terapia urgente. Ouvindo tudo, mas é aquela clássica história, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E falou tudo errado, ditado ainda. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá, mas você entendeu? Dá na mesma. Importante entender. Ai, mais uma pra Paulices, tá? Até já tô com reputação até com o Thiago. Ai, que situação. Bom, em quase todo episódio a gente aborda o tema racismo, porque infelizmente a nossa sociedade é extremamente racista, além de machista, né? Homofóbica, enfim. O ambiente dos esportes não seria diferente, é bastante hostil para as mulheres, ainda mais para as mulheres negras que ficam à margem dos espaços de transmissão ou não recebem o reconhecimento que merecem dentro das quadras. Algumas semanas atrás você postou que teve a felicidade de ter em quadra apitando o jogo do Mogi a árbitra Miriam, a primeira mulher negra a apitar uma partida do NBB, e que você desejava que ela fosse a primeira de muitas mulheres negras trabalhando no basquete nacional. É um primeiro passo pequeno, mas um passo em prol da representatividade, de mais igualdade. Quais foram os sentimentos que você teve nesse dia do jogo? Você acredita que a Liga tem implementado medidas efetivas de combate ao racismo e de luta por mais representatividade? Felizmente, a Liga ela não combate ainda o suficiente. Não só a Liga, mas todos nós não. As pessoas elas só querem combater o racismo em novembro. É impressionante. Chega novembro, nossa, antirracismo, vamos combater o racismo e tal. Acabou dezembro, acabou novembro, tu não vê mais nada. E isso é uma coisa que me deixa chateado, uma coisa que me irrita. Porque acho que o racismo só acontece em novembro. Não, nós negros
convivemos racismo 365 dias por ano. E isso não pode acontecer. Nós temos que combater o racismo o tempo inteiro. Como aquele velho ditado, não basta tu não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que estar lutando contra o racismo 365 dias por ano. E, infelizmente, a Liga só quer combater o racismo em novembro, e isso eu acho muito errado. Tem que lutar, trabalhar, focar em coisas durante a temporada inteira, o ano inteiro. Eu não aceito que a Liga não esteja uma repórter negra, um jornalista negro, mais árbitros negros. Conheço muitos jornalistas, muitos comentaristas negros com qualidade igual ou superior a muitos jornalistas e comentaristas que tem na Liga. Só que, infelizmente, ele não tem a oportunidade que as pessoas brancas têm. E a Liga precisa rever isso. Precisa rever porque essa representatividade é muito importante para nós negros, para as crianças que estão vindo, que sonham em ser jornalista, que sonham em ser árbitro, que sonham em ser algo referente ao esporte através da Liga. E, infelizmente, a Liga não luta um trabalho suficiente ainda para combater isso. E que não sejam únicos, né? Porque eu acho que hoje a gente tem só o Léo Figueiró como técnico e como comentarista mulher. A gente teve a Janete comentando alguns jogos, né? Mas nenhuma mulher fixa como comentarista negra. Como homem negro a gente tem o Pedro, no Sport TV, o Pedro Maia. E tem o Danilo na Band, que para mim, assim, hoje, em termos de comentarista de basquete, NBA, especificamente, ele é o que traz os dados de uma forma mais acessível e que entrega melhor ao público no geral. Então, a gente tem muitas pessoas qualificadas, só que quando aparecem são pessoas únicas, né? Muito pontuais e tal. Não abrange realmente. Sim, e o pior de tudo é que nós não temos nenhum... Eu fico louco, chateado que não tem nenhum repórter de quadra negro. É impressionante. Tu olha, eu vou dar entrevistas, não tem repórter negro. Nunca vi isso. É uma coisa que... E as pessoas acham, e hoje em dia as pessoas acham normal, não tem porque não tem qualificado. Não, desculpa a palavra, um caralho que não tem, pô, tem pra caramba, eu conheço muitos que são, só que infelizmente não tem oportunidade que as pessoas brancas têm. Exatamente, pode xingar mesmo, porque é isso mesmo. Eu lembro, uma vez estava conversando com a Carol, que o Danilo, ele tinha postado um grupo, né, de transmissão, acho que era para os Jogos Olímpicos, né, Carol? E assim, só tinha ele como pessoa negra ali, e tipo assim, as pessoas comentando, ai, que legal, que equipe, e tipo assim, é muito evidente o problema, mas parece que as pessoas são, como é que você falou assim, tão confortáveis em apenas lutar contra isso em novembro, porque faz mais engajamento, aí depois passa tudo igual. Então... Gente, isso assim é um ponto que lembrou até de algo que aconteceu no meu trabalho, não vou citar locais, né, porque eu não quero ser demitida, obviamente, mas assim, eu tava fazendo um trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com publicidade, e aí o trabalho era escolher uma quantidade X de influenciadores para a marca que eu trabalho. E aí, gente, a apresentação chegou para mim e só tinha gente branca. E aí as pessoas foram apresentando e tal, não porque essa pessoa aqui não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí chegou no momento que a moça foi apresentar uma influenciadora, que ela era super problemática, as entregas dela eram ruins, mas ela tava lá porque ela era rica e não sei o que. Aí eu falei, não, pera, tu vai parar a apresentação, eu vou te falar, tu vai botar todas as fotos que tá aqui, não te incomoda tu olhar e tu ver, tipo, uma pessoa negra aqui. Tem 2 pessoas negras nessa apresentação aqui, olhando esse deck, vocês não se incomodam de ver, tipo, trazer pra gente ver uma pessoa negra no meio de 30 pessoas brancas aqui, sabe? Tipo, isso não dói em vocês, gente. Vocês olham isso aqui, tipo, acham, tá lindo, isso aqui é o Brasil. Porque, assim, eu fico indignada, sabe? É surreal, assim, é uma parada que você vê, você acha, mano, não é possível que as pessoas olham pra uma merda dessa e não se incomodam de ver, tipo, mano, não tem ninguém aqui, não tem nenhuma pessoa indígena, não tem um deficiente, sabe, um PCD, não tem um asiático, só tem pessoas brancas e vocês botaram uma pessoa negra pra fingir que é sabe? Pelo amor de Deus. E é bem isso, nós estamos falando em negros, mas não tem indígena, não tem outras classes, é somente branco, só tem, literalmente, parece que o Brasil, é errado falar isso, mas parece que o Brasil é uma Alemanha, onde só tem pessoas brancas e negros, sei lá, não sei te dizer a palavra certa, mas estamos falando somente de negros, mas faltam indígenas, atletas indígenas,
ter mais liberdade, ter mais oportunidade para essas pessoas também. Exatamente. Só um último dado antes da gente passar para a próxima pergunta. Para quem não sabe, o Brasil tem uma maioria de população de pessoas negras, tá? São mais de 56%, só para ficar esse dado aí, né, batendo na cabeça. Mas a gente vai falar agora de uma outra coisa, porque o Thiago Matias é um homem de muitos talentos e talvez poucos saibam, ele tá até rindo já, que você gosta muito de cozinhar. Deseja cursar as faculdades de gastronomia, que a Carol, inclusive, aqui já fez, e educação física. Sua mãe é uma chefe de cozinha, produz salgados artesanais, então você acaba se inspirando nela, né? Mas mãe é mãe, ninguém nunca chega nem perto. Então a gente queria que você contasse pra gente como é que nasceu essa sua paixão pela cozinha, quais são os melhores pratos que você faz, o que você vai ensinar pra gente hoje? A gente quer comer, a gente tá com fome, é sexta-noite. Pô, cozinhar pra mim é uma terapia, literalmente uma terapia. Eu amo cozinhar, amo. Às vezes eu não só o pior de tudo é que eu não amo só cozinhar pra mim, eu amo cozinhar pros amigos, pros caras do meu time. E, pô, eu gosto, é literalmente uma terapia, assim. A minha mãe, ela é chefe de cozinha, ela trabalha com salgados artesanais, meu pai cozinha, a minha irmã, ela é confeiteira. E então eles trabalham muito com comida mesmo, com salgados, doces, etc. E eu amo cozinhar, e eu aprendi desde novo, porque meus pais sempre tiveram que trabalhar, né? Eles trabalhavam e eu ficava sozinho com as minhas irmãs, aí minha irmã cozinhava para nós, aí começou a trabalhar também, aí quem teve essa incumbência, quem teve essa de cozinhar dentro de casa, e depois da escola fui eu, e acabei aprendendo, e não só aprendendo, mas também me apaixonando pela cozinha, pela culinária. É uma faculdade que eu quero fazer, uma faculdade que eu quero, assim que terminar educação física, fazer gastronomia. E, pô, gosto demais, assim, os caras do meu time ficam até bolado comigo, porque o tempo inteiro eu quero cozinhar, o tempo inteiro eu quero fazer comida aqui dentro de casa, e foi a minha paixão, assim, eu gosto de cozinhar de tudo um pouco. E eu acho que eu cozinho bem, viu? Porque é que eu não sei se os garotos eles têm vergonha de falar que tá ruim a comida, pelo menos eles falam que tão bom e comem. Então acho que eu consigo acreditar um pouco neles. Eu ia perguntar exatamente isso. Existe alguma coisa que você goste mais de fazer? Pô, eu gosto de fazer uma parada que se chama entreveiro, que é uma comida gaúcha. Gosto de cozinhar bolo, amo bolo. Bolo é uma parada que, assim, ó, gosto demais. Comer como um bolo por dia, porque eu gosto muito de bolo. Gosto de fazer mousse de chocolate. Pô, gosto de fazer feijão. Pô, meu feijão, na moral, esquece. Pô, é bom demais. Bom demais. É que não tem ninguém aqui pra falar o tanto que é bom meu feijãozinho preto. E eu gosto de cozinhar um pouco de cada. Eu gosto literalmente, tipo, eu tenho um livro aqui em casa, e é papo de ter umas 500 receitas. Eu pego o livro e falo, hoje eu vou folhear o livro, vou cozinhar tal coisa. Aí vai lá, sai na folha, vou lá e cozinho. E assim eu vou vivendo, cozinhando. Vou falar uma coisa, você falou assim, que você tem medo que seus amigos, né, não falem a verdade. A Carol é formada em gastronomia, e eu sou muito sincera. Então acho, Carol, que nós poderíamos ser como é que fala, Carol? As críticas, Fazer uma crítica gastronômica construtiva. Eu acho que ele precisa apertar isso que ele faz pra gente provar, Paola. Eu concordo. Principalmente esse bolo aí que ele tá falando que ele faz aí, que a gente tá com água na boca. Porque vejam a reportagem que ele fez no Globo Esporte, que ele faz um bolo de chocolate. E ele todo alto, né, Carol? Com a bancada da cozinha, tadinho. Lá embaixo, então, ó. A bancada da cozinha era do tamanho da Paola, coitada, que tem 1,20 m. Desgraça. Obrigada, Carol. Mas olha, a gente se oferece aqui para ser crítica. Se você quiser, estamos disponíveis. Não, até aceito, porque os garotos aqui falam, pô, tu cozinha demais. Só que eu não sei se eles cozinham porque eles querem que eu continue fazendo comida ou eles falam a verdade. Mas eu acho que eles falam a verdade, mas o convite está aí. Assim que vocês vierem a São Paulo, vocês estão convidadas a vir experimentar minha comida. A gente gosta disso, de comer de graça, né, Paola? Exato. E olha, eu sou de São Paulo e logo mais a Naja, eu chamo ela de Naja, vai estar vindo. Então vocês preparem, viu? A gente vai lembrar. Promessa é dívida. Não, fechado. Pô, eu sou uma pessoa que adora receber pessoas em casa, assim. Gosto de fazer jantares, gosto de literalmente da resenha dentro de casa, assim. E, então, assim que vierem, pode me avisar que eu vou fazer uma boa janta para vocês. Paola, já chama ele para fazer o bolo do meu aniversário, tá?
Deixa comigo, agora ele Não, vai, ó. Calma aí, que o meu bolo não é tudo isso não, pô. Meu É bolo sim. é bolo básico. Aquele Então, bolinho, mas esse bolo que é mega melhor, maluca. aquele bolo de que vem muito chantininho e tal, e pasta americana eu acho horrível. Pra mim não desce aquilo. Ah, entendi. Ah, não, então dá certo então, pô. Se quer um bolinho básico, assim, um bolinho bom, eu consigo fazer. Assim que vocês vierem fazer um bolo, a gente experimenta também o bolo e vê se dá pra ser pro teu aniversário. Tá mais do que topado. Eu topei. Vai você, Carol. Antes da gente passar para o próximo tópico, eu lembrei aqui, porque quando a gente estava tentando marcar, eu tenho um amigo que chama João Rafael e ele falou que, eu não lembro o ano, mas que ele tinha levado você para eu não lembro se era palestra ou era alguma conferência, na época que você jogava em Bauru, que cada equipe tinha que levar um jogador e tal, para contar um pouco da trajetória e tal. E aí, foi até curioso, porque foi no dia que a gente acabou mandando mensagem que ele falou, cara, não sei se vocês já falaram com ele, mas o Matias é um cara, assim, muito foda e tal, não sei o quê. E me pegou até de surpresa, eu tinha esquecido, eu ia falar pra Paula pra gente anotar isso, mas ele falou, assim, tipo, muito bem de você e tal, que eu não sei se você lembra dessa ocasião. Pô, aí eu tava falando, tentando lembrar, mas infelizmente não é por tanto tempo. Eu sou velho, né? Então a memória não é tão boa. Mas eu não lembro, pô, tentando lembrar aqui, mas eu não lembro desse momento. Ah, lembro sim, claro, pô, na faculdade. Claro que eu lembro, pô. Lembro. Lembro que, se não me engano, foi pro TCC dele, eu acho. Foi alguma coisa assim, ele falou, meu cachorro latindo, ele falou que era pra levar, cada grupo tinha que levar um atleta e tal, pra falar algumas coisas. Sim, claro, pô, lembrei, claro. Pô, foi uma resenha muito boa, pô, bem tranquila. Eu tava cheio de vergonha, porque, pô, pra falar numa faculdade, professores e tal. Eu falei, poxa, mano, vou falar besteira lá, ferrou, né? Mas foi, pô, uma resenha boa, gostosa demais, boa de falar, de conversar, assim. Foi bom, bem lembrado, pode ter esquecido, pô. Legal. Bom, a gente não pode deixar de observar e de falar da sua relação com religião, né? Que é uma religião de matriz africana. Você sempre está postando sobre as suas entidades sagradas e reverenciando quem nos protege. A gente sabe que o cenário para quem é candolecista ou bandista no Brasil é de extremo preconceito religioso e de racismo mesmo. E dentro do esporte você percebe que isso rola muito também. Como começou a sua relação com a religião? Dentro do esporte chega a ser ridículo. Teve uma temporada passada, tava jogando bem, tranquilo, ótima temporada da Fazenda. Aí um rapaz chegou e falou assim pra mim, Chaco, você tá jogando bem porque tá fazendo uma curva pra jogar bem. Eu falei, porra, agora meus games viraram jogador de basquete também agora, então fazendo jogar bem, pô. Não, mas as pessoas têm que entender que a minha fé, que a nossa fé, ela é através, literalmente, nossa, tá ligado? Não é porque eu sou um bandista, que eu sou... É que assim, ó, vou explicar, vamos por partes. No Rio Grande do Sul tem Umbanda e tem uma religião que vem da Nigéria, que é nação. E são 3 tipos de nações. Nação Nagô, nação Uibeje e nação Iara, alguma coisa assim. E desculpa se meu pai de santo, quem estiver ouvindo, e eu estiver falando muita besteira. E eu sou de nação Nagô, e é uma religião afro que literalmente eu amo. Eu acho que é uma fé que eu tenho, que eu passei por todas as religiões e eu me achei na nação e na Umbanda. E são religiões afro, religiões onde eu acredito, onde eu estou aprendendo cada dia mais sobre meus antepassados, sobre a minha história. E as pessoas acham que só porque eu sou de religião afro, e acham que nossa religião é para praticar o mal, que é para tirar vantagem dos outros e tal. Não, as pessoas têm que tentar estudar um pouco e aprender um pouco mais sobre a religião afro e deixar esse preconceito de lado e literalmente querer aprender e perguntar, pô. Eu tô literalmente aberto, tô começando a publicar mais coisas. Por quê? Porque as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de mostrar que são de religião afro, por conta disso. E eu estou tentando mostrar através do meu Instagram, das minhas redes sociais, que é uma religião que nós trabalhamos muito através da caridade, através da fé, através de ajudar o próximo.
E é isso, você não quer falar um pouco mais sobre esses livros aí que você falou que você tá com 2 livrosões aí? Pô, tem 2 livros, pô, muito bons mesmo, assim, ó, que fala muito sobre religião e explica um pouco da religião afro, que um se chama Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Brandi, que é um livro muito bom mesmo. Eu aconselho a todos que querem aprender um pouco sobre religião afro, que fala, como nós falamos, de Bará Oxalá, que fala de todos os orixás da religião. É um livro muito bom. Eu aconselho a todos, porque explica tudo certinho de todos os orixás, a história dos orixás, quem é os orixás, por que eles são, o que eles nos ajudam, onde eles estão, o que eles fazem. E tem um outro que chamou Guardião da Meia-Noite, que é um livro... eu tenho dificuldade para falar essa palavra, porque eu sou meio gago, né? Então eu vou ler a palavra. Ele é... Como é que chama o nome da palavra? Ela é... Psicografada pelo Pai Benedito de Aruanda. E chama O Guardião da Meia-Noite. É um livro muito bom, um romance muito bom. E eu aconselho as pessoas a lerem esses 2 livros. Se querem aprender um pouco mais sobre religião, é um livro fundamental para aprender um pouco mais da religião afro. Perfeito, então fica a dica aí para todo mundo, eu já anotei aqui, só vou confirmar com você que você falou Mitologia dos Orixás e o segundo é O Guardião da Meia-Noite. É isso, né? Isso mesmo. O Guardião da Meia-Noite, por Rubens Saraceni, e o Mitologia dos Orixás, que é do Reginaldo Brandi. É isso aí, pessoal, tem que se informar sempre e como falou, né, se abrir para parar com esses preconceitos que, né, não tem mais lugar no nosso mundo. Literalmente, abrir um pouco a mente, né? A questão não é só... Tipo assim, eu não tô querendo que as pessoas virem umbandista ou virem de nação, candomblé ou algo assim. Eu quero que as pessoas estudem, aprendam algo a mais. Porque nós estamos num mundo que o aprendizado ele é uma coisa constante. Nós temos que cada dia aprender algo diferente, a cada dia aprender algo. E aprender sobre religião é fundamental para te não sair falando besteira, não cometendo blasfêmia por aí. Então, acho que é importante. É isso. Muito. Eita, senhora. Não, muito do que a gente estava conversando antes sobre a relação com comida, né? Pra mim vem disso, sabe? Porque comida é uma parada sagrada e é muito de comunhão, sabe? De você estar ali com os seus. E a gente acabou nem abordando esse assunto, mas a Paola falou que eu sou formada em gastronomia e tal, eu trabalhei bastante tempo na área. E muito do que me irrita disso é justamente essa elitização, da gente ver que as coisas vêm de quem tá embaixo, sabe? Vêm das minorias, mas do contrário, a gente só vê em cima as pessoas que não nos representam, sabe? Uma relação totalmente distorcida com a relação da alimentação, acessibilidade, como que a gente, no caso, a sociedade coloca a comida de uma forma tão inacessível e que não chega a quem produz e a quem tá ali com ela, sabe? Isso são os pontos que mais me incomodavam e que me incomodam ainda na profissão. Não foi só isso que fez eu me afastar, óbvio, a minha vida foi por outro lado, mas a minha relação vem muito disso, sabe? E agora, para completar o que você estava falando sobre falar sobre esse assunto, né, sobre as religiões afro, eu acho que é muito legal a gente também ver o Paulinho, né, que tem falado muito sobre isso toda vez que ele faz um gol. A gente viu muito na época das Olimpíadas, então é sempre importante porque é alguém com muita representatividade que está falando sobre isso, então acaba, de certa forma, chegando no ouvido, nos olhos de todo mundo. Então, quanto mais gente falar, melhor sobre isso. Mas você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas se incomodaram muito com ele na época das Olimpíadas, né? Mas eu não vi ninguém incomodado com o Felipe Melo fazendo, não sei como é que fala em evangélico, fazendo um culto na TV depois da Libertadores, entendeu? Aquilo me deixa irritada, mano, ficar usando o nome de Deus em vão pra uma parada nada a ver, sabe? É o Felipe Melo, né? Meu Deus. Horrível. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo Paulinho, né? Eu acho ele muito foda. Ele como pessoa, como atleta e principalmente como religioso. Ele expressou a fé dele de uma certa forma num momento muito importante e algumas pessoas foram de pau em cima dele e ele falou, essa é minha fé, essa é o que eu acredito. Se tu achar ruim, estude e vê que minha fé é literalmente uma coisa do bem e que nós trabalhamos somente para ajudando o próximo.
E, querendo ou não, a Umbanda, o Candomblé, são praticamente isso. Eles são as entidades que vêm para nos ajudar, para nos evoluir. Porque nós estamos nesse plano terrestre, nesse plano, literalmente para evoluir, para ter oportunidade de, quando nós partirmos, ter uma evolução boa no outro plano. Então, as entidades vêm para poder nos evoluir, para ajudar nós a evoluir, a ajudar nós a crescer. E o Paulinho, fazendo isso, abriu os olhos de muitas pessoas preconceituosas e viram que o preconceito delas é literalmente uma coisa idiota, estúpida. E aí, eu não sei se você chegou a ver, mas ele escreveu um texto para aquele Players Tribune. Eu não sei se você conhece, que vários atletas escrevem textos pessoais ali. E ele escreveu um texto. Se você não tiver visto, eu posso te mandar depois. E é muito bom porque ele fala sobre a religião e sobre essa proteção. Então, é muito importante. Por isso, né? Representatividade é isso. Paulinho é incrível. Não, mas agora... pode ir. Não, desculpa, eu vou falar, mas ele é foda, literalmente. Ele é, como atleta, como religioso, ele é foda. O que ele fez foi sinistro, eu acho que gostei muito. Logo que ele postou a foto com a medalha das Olimpíadas e a frase que ele postou, muitas pessoas me mandaram mensagem falando, esse cara e tal, bacana. E eu falei, mano, fiquei felizão, assim, porque eu já admirava ele por ser quem ele é, e depois disso comecei a admirar cada vez mais. Eu não sei qual é o medo dele de falar palavrão. Pode falar. As bocas sujas que tem aqui. Pode falar, ele é foda mesmo, essa é a verdade, para não falar mais, né? Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente sempre, né, vai falar um pouco da seleção, a gente precisa perguntar sobre a seleção. Desde o fim do pré-olímpico desse ano, a seleção tem passado por uma renovação intensa, né, que se estendeu à comissão técnica, com a chegada do técnico Gustavinho Conte, né? O Brasil fez 2 boas primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, sob o comando, né, do Gustavinho. E a gente queria saber se você acredita que tem espaço para ser convocado ainda para a seleção brasileira. Se você sonha ainda com isso. Eu sou muito feliz. Acho que essa mudança, o Brasil estava necessitando. O Gustavo de Conte hoje em dia é o melhor treinador do Brasil, e não tem como não falar isso, porque ele é foda como treinador. Acho ele muito bom. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Paulistano, quando eu joguei no Paulistano, e desde o Paulistano ele já era foda, e agora ele está mais maduro, mais velho, mais experiente, e continua sendo muito mais foda. E eu sonho, porque quem é que não sonha em um dia poder vestir amarela e representar o seu país em qualquer campeonato? Então eu sonho ainda, trabalho para ser um dia ser visto e poder representar meu país em algum campeonato. Surgiu uma pergunta de última hora aqui, para você falar a sua relação com o circo. Pô, gosto demais, valorizo demais. Não só o circo, mas como os artistas de rua. Amo, na moral. Sou um cara que literalmente valorizo demais o trabalho de rua. Acho que sou um cara que eu tive a oportunidade. Eu quando estou nos lugares, eu gosto muito de aprender sobre a cultura da cidade onde eu estou. E eu estava jogando em Campo Mourão, e lá tem uma escola de teatro, e eu era muito tímido mesmo, assim, não gostava muito de conversar, de falar, era muito mais a minha. E lá eu tive a oportunidade de fazer um curso numa escola de circo, no teatro, e eu literalmente, gostei demais, assim. E hoje em dia, depois daquilo, eu comecei a valorizar cada vez mais os artistas de rua, comecei a conhecer mais artistas de rua, conhecer essas histórias, e gosto muito, jogo meus malabares, gosto de aprender cada vez mais coisas sobre circo, sobre artistas de rua, essas coisas assim. Então eu sou literalmente um cara que gosta muito disso, de teatro, de circo, dessas presepadas todas, assim, sabe? Bom, por fim, em nosso momento de Stalker FBI, a gente verificou, até perguntamos antes, né, que você está usando muito o DM7 Roses Seats Gold. Chegou ao mercado em março desse ano e homenageia justamente Portland, né, um tênis do Damian Lillard, um dos meus jogadores preferidos. Eu queria saber se os tênis do Lillard, no caso, são os seus preferidos, ou você tem mais algum da Adidas que é seu queridinho? Eu
sou apaixonado por esse tênis aí. É um dos melhores tênis que eu uso. Ganhei ele, eu uso ele, gosto muito. Dame, para mim, é um cara fodido. Gosto muito dele, é um dos meus atletas favoritos, tirando o homem, tirando o rei. E... Ninguém merece esse cara aí, hein? Nossa, pode falar mais. E, poder usar o tênis dele, é um tênis confortável, um tênis bom. E eu tô usando essa temporada Adidas, porque o Adidas é um material que está mais acessível para nós. Porque hoje em dia, tu vai comprar um tênis Nike ou uma outra marca, está muito, muito caro. E a Adidas, graças a Deus, está vindo forte para o Brasil, voltando para o Brasil muito forte, com os preços bem acessíveis e com os modelos de tênis muito bons. Eu só queria falar que quando a gente fala Moment Stalker, é a Carol, tá? A Carol que é a expert em sneakers, ela que é a stalker aqui, que ela sabe tudo. Só para deixar esse ponto aqui. Agora a gente vai quase encerrar esse episódio, a gente vai para uma sessão de perguntas de curiosidade. Eu não falo bate-volta porque a Carol me zoa, então não sei qual é a palavra. Porque não é bate-volta, é bate-bola, louca. Bate-bola. Então tá. Bate-bola. Sempre esqueço. Paola está precisando de intervenção urgente. É que bate-volta na praia, na verdade, né? Isso aí, bate-bola. Então, primeiro é o seguinte, já que você falou que você é fã do homem, não vou nem perguntar se torce para time da NBA, que imagino que você acompanhe ele, mas tem algum jogador com quem você ainda sonha dividir as quadras? Tem jogador que eu sonho ainda dividir as quadras. Eu essa temporada, estou conseguindo realizar meu sonho, o meu maior sonho que eu tinha, que era jogar com o Fúvio. Ele sabe e não sabe também o tanto que eu aprendi com ele em relação a pick and roll, quando ele jogava com o Murilo em São José, e meu grande sonho era jogar junto com ele, estou realizando. Mas eu sonho ainda dividir as quadras, ele está logo se aposentando, mas tenho sonho ainda de dividir as quadras novamente com o Alex Garcia. Ele é o cara que eu tenho como amigo pessoal e o ídolo no basquete. Então, se as pessoas soubessem o tanto que o Alex é foda, as pessoas valorizariam ele muito mais, porque tu olha a história do Alex é sinistra e eu sou fã dele, e eu tive a oportunidade de dividir uma temporada com ele, a quadra lá em Bauru, e tenho esse sonho ainda de dividir as quadras novamente com ele. Qual o jogo mais marcante da sua carreira e o mais triste? O mais marcante foi uma semifinal de Paulista, que eu não joguei lá em Bauru, no primeiro ano de Bauru, em 2015. Foi semifinal do Paulista. Eu estava jogando e era o quinto jogo, Bauru e Franca, lá no panela de pressão. E eu era terceiro pivô do time. Aí no terceiro quarto, os pivôs tinham, né, nesse primeiro ano meu, era o Murilo Becker e o Tischer. O Tischer saiu com 5 faltas, depois o Murilo machucou, saiu com 5 faltas, e o Guerrinha acreditou em mim, apostou em mim, e pouquinho do jogo, panela de pressão lotada, Franca com um grande time, rivalidade imensa, que é um clássico do basquete brasileiro, e o Guerrinha acreditou em mim, e eu tive a oportunidade de jogar aquele jogo, fazer uma puta partida, onde eu literalmente joguei pra caramba, assim, consegui ajudar a equipe a conquistar a vitória, e nós irmos para a final do Campeonato Paulista. Então, esse foi um jogo mais marcante para mim, um jogo que me deixaram mais feliz, me deixa muito feliz. E, às vezes, de vez em quando, assim, quando eu tô meio para baixo, assim, falando, mano, o que eu vou fazer? Eu dou uma pesquisada nesse jogo no YouTube, porque esse jogo é sensacional para mim. E o jogo que me deixa triste, eu vou te falar que, sinceramente, acho que não tem nenhum jogo, assim, que me deixe triste, assim, fala, putz, que droga e tal. Não, tem jogos ruins, mas eu sempre tento tirar algum aprendizado desses jogos. Sempre tento tirar algo e que fazem esses jogos não serem ruins para mim. Qual é o jogador mais difícil que você já enfrentou? Mais difícil? JP. O JP Batista. Eu sou fã dele. Eu sou um cara que difícil de marcar ele. Um cara tecnicamente muito bom no poste baixo. E achei ele muito difícil de marcar. Qual o seu hobby preferido? Não vale falar basquete, nada relacionado ao esporte, nem cozinhar. Pô, aí tu me pegou. Jogar videogame, mas o que eu gosto muito, que eu voltei a fazer, é andar de bicicleta. Gosto muito. Tenho uma bicicleta e às vezes saio para pedalar por aí e gosto muito. E tirando, gosto. É que, eu sou muito eclético. Eclético é pra música, eu acho, mas eu sou muito diversificado em relação a isso.
eu gosto de pedalar, gosto de ir pra cachoeira, gosto de ir pra praia, amo estar no meio da natureza, assim, então gosto de tudo um pouco, mas acho que a bicicleta seria o mais ideal. Qual é o teu maior sonho com basquete e fora do basquete? O maior sonho no basquete é jogar na seleção brasileira, acho que é o meu grande sonho, assim, acho que se Deus quiser um dia pode ser realizado. E fora do basquete, ser reconhecido não pelo que eu tenho, mas sim pelo que eu sou. Um bom sonho. Tem alguma série ou filme preferido? Sério, filme preferido? Pô, não tem, assim, eu gosto de ver de tudo um pouco, assim, mas não tem nenhuma, assim, que fale, pô, você é meu preferido, assim, não tem nenhuma, assim, não tem. Eu gosto de ver de tudo um pouco, então, não tem. Nenhuma, assim, que é especial, nenhum filme especial pra você, nada assim? Pô, posso falar que é o Rei Leão, gosto muito, vejo até hoje, vejo de vez em quando pra dormir, assim, gosto de botar o Rei Leão, mas não tem nenhuma La Casa de Papel, que é uma série praticamente todo mundo gosta, mas acho que esses dois, assim. É meio Você já o Rei viu, Leão- você já viu Leão Lupin? O Rei Leão é meio infantil, mas eu gosto de ver essas séries infantis, assim, porque é bom. Você já viu Lupin? Não, acredito que eu não gostei. Ai, não. Chega. Pode encerrar, Paula. Acaba agora. Não quero falar nada. Chega! Meu Deus, isso é um desaforo. Isso é um desaforo, sério. Acredita? Eu já assisti, não. Você vai Não me assistir peguei. de novo, que assistiu errado. Vai assistir de novo agora. Quando eu for comer bolo, você vai botar e você vai assistir, entendeu? Você vai ser obrigado a assistir de novo pra entender a série. Mas tem que falar que Rei Leão, nossa, eu assisti esse filme umas 20 vezes. É o meu filme preferido também. Eu amo esse filme, sempre choro. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que gostam de Rei Leão, eu gosto também. Vocês gostaram da... Ai, cara, esqueci o nome. Da... Negócio lá com a Beyoncé com o Donald Glover. Eu ia falar releitura, mas acho que não é o termo, é reboot, né? É tipo live action. Live sei lá, action, né? isso, querida, perfeita. Atual, você, jovem. Eu gostei, mas assim, não é igual o filme, né, original. Então, não é a mesma magia, mas foi bem feito. Ah, eu chorei porque eu vi o animal de verdade morrendo ali. O animal de verdade. O que ela falou, eu gostei, mas não gostei. É. Porque querendo ou não, os erros, não é gráfico. É o gráfico. O antigo parece ser mais chocante. Sei lá, não sei te falar, não sei. Mas É que também tem aquela coisa de criança, né? Aquela emoção, né? aquela imaginação de criança que quando tu vê pela primeira vez, tu fala, caralho, velho. Mas depois Não tem igual. não tem igual. Eu acho que é muito do hype que eu tenho na Beyoncé e no Donald Glover também, por isso que eu gostei. Mas eu gosto de Rei Leão. Eu lembro que um dos primeiros presentes que meu pai me deu quando eu era, assim, um pouco mais velha, né? Porque DVD é de um dia desses. Foi uma coleção que tinha Rei Leão, tinha Tarzan, tinha Toy Story, tinha todos esses filminhos, assim, de criança. Ah, legal, top. Eu queria ganhar essa coleção. Queria. Quase acabando. Você não escolheu série, assim, falou uns filmes, mas qual é a tua comida preferida? E se é você quem faz ou outra pessoa, né? Já que a gente sabe que você é quase um chefe. Pô, minha comida preferida é arroz, feijão e quibe. Minha mãe fica louca com isso, porque eu amo isso. Amo arroz, feijão e quibe. Você sabe o que é quibe? É você que faz ou sua mãe? Minha mãe. Não, eu sei fazer, mas a comidinha da mamãe tem um gostinho diferente. Então eu gosto muito. Eu não sei o que é, não. O que é? É tipo de um purê de abóbora. Deve ser É bom. um purê, é tipo uma comida de origem africana, geralmente tem alguma proteína junto com o purê de abóbora. Ai, que delícia, que eu gosto de abóbora. É muito bom, muito bom. Às vezes a minha mãe fala, Thiago, o que tu quer? Tu indo pra casa, né? O que tu quer comer de comida e tal, fazer uma comida diferente. Então, mãe, eu quero arroz, feijão e quibe. Ela fica louca comigo. Gente, eu não gosto de abóbora. Nossa, abóbora é bom demais. Nossa, abóbora, doce de abóbora. Nossa, abóbora assada, abóbora frita. Nossa, eu gosto de abóbora de tudo que é jeito, filho. Abóbora é muito bom.
Agora, mais difícil, quem vai ver esse NBA não vai ser o Lakers. Isso aí já pode aceitar, entendeu? Coloca no seu coração, não vai rolar, tá? Esse ano não, amiga. Sinto muito. Mas quem vai ver esse NBA? Pô, essa é uma pergunta que eu vou pular, porque eu faço a mínima ideia. Literalmente faço a mínima ideia. Que bom, gostei que ele não falou Warriors. Me deu uma paz no coração, pelo menos. Mas você vai ficar chateada se ganhar, querida? Vou, nossa, não aguento esse time. Mas por quê? Porque seu time é ruim? Que só tem idoso, que só anda? Ó, sabe um negócio que eu vi hoje aí? Que o Lakers é a equipe que mais anda em quadra. Que mais... Confere outro, Paula. Eu não gravei. Eu passei só pelo negócio, eu não gravei. Eu sei que era o que mais anda. E aí o que mais? É o mais devagar, né, o menos rápido, o que mais anda e... Ai, não lembro agora. Também é um dos times que mais faz turnover. Eu sei, a gente tá muito mal. Eu ainda acho que a gente vai melhorar muito, até porque, pra mim, em time que tem LeBron James, você só confia e vai, ele né? Tá velho, aceita. Não, ele pode parecer velho, mas ele não é... Ele é, não sei, ele é o rei. Ele pode parecer velho, foi tudo pra mim. Não é. Ele é o cara, gente, ontem... Ele Paola, fez o 100º triplo. Recolhe esse pano aí só um momento. Não. Bota o pezinho no chão, tira a sandalinha, bota o pezinho no chão, cabecinha no lugar. Não. Eu tenho muito pano aqui pra ele. Tem uma fábrica de panos inteiro aqui pro homem. Ele é o rei. É isso. Muito obrigada pro Thiago. Mas isso não tá em questionamento. Esse questionamento é que ele está velho, amada. A temporada passada ele teve uma lesão que ele nunca tinha tido, que lascou ele. Tá velho, amada. Não, a lesão sim, que ele tá velho. Vai jogar não no KC com o Bronny, entendeu? Aceito. Vai lá pro KC. Não. Muito obrigada. Então, já que ele não vai escolher time pra vencer, fico feliz, deixem aberto aí. Então, que não ganhe ninguém aí, isso mesmo. E agora, a gente vai pra parte final mesmo, mais tranquila ou não, né? Depende do nosso podcast. A hora da verdade chegou. Vamos à pergunta que tem causado muitos problemas com os convidados, mas os últimos têm se saído bem. Então, fica uma pressão aí pra você ir bem também. Fala pra gente 5 itens, pode ser pessoas, coisas, sem as quais você não vive e que definem quem é o Thiago Matias. 5 coisas, itens ou pessoas que eu não vivo sem. Minha religião, música, uma frigideira, minha lealdade aos meus amigos, basquete. Por que uma frigideira? Você é uma panela sem tampa? Entendeu? Não é possível. Toda panela tem uma tampa. Até se você botar outra frigideira em cima, entendeu? Tampa. Aí viram duas frigideiras sem tampas. Mas elas conversam entre si e se tampam. Então, não, elas conversam entre si, mas elas não se tampam. Essa foi muito boa. Foi a primeira pessoa que falou frigideira. Essa foi realmente, olha. Paola, a gente estava falando do Lakers. Eu acabei de ver o que nossos amigos mandaram aqui do Slow Time Lakers. Triste. Passa o assunto, por favor. Você não gosta de falar que seu time tá ruim? Não, gosto de falar de LeBron James e pode passar o assunto, obrigada. Tá ruim. Tá lascado, tadinho. Obrigada. Pra finalizar, a gente tá montando uma playlist com todo mundo que passa pela NBB das Minas e pela LBF das Minas. E por isso você terá a difícil missão de escolher uma música só que te representa. Pô, pensamento, SNJ. Tô procurando, calma. Ela sempre vai procurando. Não é porque travou meu celular. Já teve de tudo aqui, mas essa playlist que a Carol tá fazendo, a gente vai divulgar ela em algum momento, né? Que já teve de tudo por aqui. Acho que já tá na hora da gente divulgar. Todo episódio a gente fala isso, não divulga. Mas é isso, a Carol vai acrescentar. E aí agora, de fato, a gente chegou ao final desse episódio tão especial, tão aguardado, que a gente estava querendo fazer há muito tempo. Eu vou deixar a Carol fazer as considerações finais e depois você, Thiago, falar pro pessoal aí, onde te seguir, falar o que você quiser falar. Perfeito. Vocês que mandam, tamo aí. Então, eu queria agradecer, né? Foi um dos episódios mais tranquilos, assim, mais legais, que a conversa mais fluiu que a gente fez. A gente queria gravar há muito tempo, já falei antes da gente começar a gravar com ele que a gente queria gravar há muito tempo esse episódio, mas que ele é muito difícil, é uma estrela, não queria falar com o Feble. Ai, falei tanto da Paola, não consegui falar. Toma! Beleza. Queria falar com a gente. Tava esnobando ali a gente no direct, né? Mas, enfim, foi um episódio muito legal. A gente passou por vários pontos muito importantes que precisam ser falados ainda
não só no basquete brasileiro, mas na nossa sociedade mesmo. E queria agradecer, não sei muito o que falar, não quero acabar com as palavras da Paola também. Eu que peço desculpa primeiramente, porque foi bem difícil mesmo, eu sou muito enrolado, às vezes esqueço, eu não respondo, e sou literalmente bem enrolado, mas, tô felizão mesmo, assim, contente pra caramba, desejo um maior sucesso pra vocês, feliz pra caramba por ter participado, gostei muito da resenha é muito boa, fiquei feliz em poder contar um pouco da minha história, falar um pouco do que eu mais amo, que é falar de religião. Gosto muito de poder contar um pouco de religião, falar um pouco de religião, coisa que deveria ser mais qual é a palavra certa? Abrangendo, não. Mas ser mais falado, ser mais explícito para todos, para acabar um pouco desse preconceito. Gosto muito disso, acho que sou... Falei, mas eu sou um filho de Xangô, sou filho de filho de Xangô, e filho de Xangô gosta de tudo falar, gosta da comunicação. Filho de Xangô só não é filho de Bará, que o Bará, para quem não sabe, na religião é Exu, e Exu é o orixá da comunicação, e ele só não é filho de Bará porque filho de Xangô é rei, e eu sou filho de rei, então eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de tudo um pouco, e fico muito feliz por estar se comunicando dessa forma com vocês, muito feliz mesmo. Peço desculpa por não ter sido antes, mas acho que tudo tem seu momento, e nada melhor do que ser o programa número 20 para poder falar. E muito obrigado mesmo de coração, peço desculpa por algum erro que eu tinha feito aí, e que possa ser que nós podemos ter mais resenha outras vezes. E vocês estão convidadas, mais que convidada, a vir na minha casa. Eu vou fazer uma bela janta para vocês. É só me comunicar. Tenta me comunicar um pouquinho antes, né? Porque tu sabe que eu sou bem enrolado, então... Mas vocês estão bem convidadas e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Acho que antes da Paula falar, não precisa pedir desculpa. E uma vez, uma pessoa muito sábia falou pra mim, porque eu também sou filha de Xangô, virou pra mim e falou assim: você tem que parar de olhar pros outros ao seu redor, porque você é filha de rei, você nasceu pra brilhar sozinho. Isso é pura verdade. Depois que eu aprendi isso, a minha vida começou a fluir muito mais. Eu amo e acredito muito no meu pai. Eu sou apaixonado por meu pai. Sou filho de Xangô com Oxum. Então é uma combinação praticamente perfeita para mim, porque eu literalmente, as pessoas falam que tu se acha demais. Não é que eu me acho demais, é que eu tenho um pai, tenho uma mãe que fizeram eu acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar na minha beleza, acreditar na minha vida, e fizeram ser dessa forma, mas sempre com os pés no chão, sempre tendo a humildade, saber que nós estamos aqui para evoluir e aprender tanto com o jovem quanto com os mais velhos. Tem um ditado que eu uso muito em relação a isso, é que assim, quando tu é novo, quando tu pergunta para uma criança o que tu quer ser quando crescer, fala para a criança fala, eu quero ser médico para poder ajudar os próximos, ajudar as pessoas. Quando tu pergunta para uma pessoa mais velha se a pessoa quer ser médica, a pessoa fala, não, eu quero ser médico porque eu quero ganhar dinheiro. Então, tu tem que aprender pelos dois lados. Tem que aprender que tu tem que ajudar o próximo, mas tem que saber aprender sem ganhar dinheiro. Então, tu tem que aprender tanto com os mais velhos como com os mais novos. E meu pai está me ensinando isso, e que a vida é um eterno aprendizado, e eu estou sempre aprendendo, tanto com as crianças quanto com as pessoas mais velhas. E é isso, como eu falei, eu falo pra caramba, eu gosto de falar, gosto de me comunicar. Eu, por mim, ficaria a noite inteira conversando com vocês aí, porque é uma resenha gostosa, está sendo uma resenha gostosa de ser falada, e possa ter mais vezes. Pois então, vocês preparem, né? A gente vai te chamar outras vezes, espero que dessa vez você responda, além da gente já ter aceitado o convite, tá? Quando a Naja aqui vier para São Paulo, vai pode fazer esperar, um bolo de bola de basquete. Desafio dele. Então, vocês vão vir no dia que eu logo eu vou estar fazendo é um dos meus planos, fazer uma rede social, tanto no Instagram como no YouTube, de receitas minhas. E eu vou talvez estrear esse meu outro lado com vocês aqui, experimentando e sendo minhas cobaias nas minhas experiências culinárias. Nossa, então a gente vai gravar e vai te ajudar a postar. Isso, que a Carol é rainha das mídias. Pô, fechado então. Fechadíssimo. Fechado. Pô, então, por isso que eu falo, pô.
tudo tem seu momento certo, assim, ó. E, ó, viu? Eu já fechei um negócio para o dia de vocês virem jantar comigo. A gente que agradece aqui, realmente, Carol, tudo acontece no momento certo. Tenho nem palavras para isso, agradecer você pelo episódio, pela resenha, por ter se aberto sobre tantos assuntos importantes. E acho que no final a gente acaba esse episódio como você falou, né? Thiago Matias, o filho do Xangô. Pessoal aí, abram as mentes de vocês, né, por favor. E muito obrigada, Matias, por tudo. Eu não sei agora, gente, se eu chamo Matias, Thiago, o que você prefere? Tá difícil. Eu tô Hoje perdida. Hoje você tá difícil. Você tomou um negocinho antes, Paola? Não. Alguma coisa? Não tomei, que saco. Você prefere que a gente chame você como, na verdade? A gente nem perguntou isso. Pô, eu não tenho tanto, assim. É que, assim, ó, eu sou uma pessoa que tem 30 mil apelidos, assim, ó. Uns me chamam de Thiago, outros chamam de Matias, outros chamam de Tias, ou Matião, ou Tias, ou Mati, ou TH, ou MA. Então, tem 50 mil apelidos. Eu deixo conforme ficar mais confortável para vocês. Então, muito obrigada por passar pano para mim. Eu te agradeço muito pelo episódio. Eu espero que você volte mais vezes. E, pessoal, quando ele abrir essa conta aí do Instagram com as culinárias, né, deliciosas, por favor, deem um biscoito e nós seremos as cobaias com muito prazer, viu? Então, é isso. Muito obrigada para todo mundo que ouviu e até a próxima. E feliz festas também, né? Vai que a pessoa não escuta mais a gente. Então, tem essa, né? Desejar um Feliz Natal. Um próspero ano novo, que o ano de 2022 possa ser um ano de muita evolução, de muito crescimento, e que uma coisa que eu uso muito, que falo muito, que no dia 25, que não seja somente uma data festiva, mas sim que o nascimento de Jesus Cristo possa ser nos nossos corações para nos evoluir cada vez mais. Exatamente, com essa mensagem tão bonita. Feliz Natal também da nossa parte e até a próxima.